Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Bem, nesse nosso devocional de hoje, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. Qual seria a sua atitude diante de um iminente perigo? Você conseguiria dormir sabendo que na manhã seguinte a sua cabeça seria cortada? Bem, eu quero ler com você um texto bíblico que está lá em Atos 12, Atos 12, do 1 até o versículo 11, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com suas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Quando eu leio esse texto que nós lemos, eu fico pensando sobre a atitude de Pedro. Ele estava preso e no dia seguinte seria executado. No entanto, está escrito que ele dormia. Parece que a atitude mais esperada é que ele passasse a noite toda clamando, batalhando em oração, gritando, repreendendo o inimigo, talvez algo assim. Mas ao contrário, Pedro diz no texto que ele dormia. Justo Pedro, que estamos acostumados a vê-lo agindo de forma tão intempestuosa, estava agora tão calmo que o anjo precisou até insistir com ele para que ele acordasse
O que aconteceu com Pedro? Pedro, com certeza, estava mudado. Aquele Pedro que acordara Jesus durante uma tempestade no mar da Galileia e que, em seguida, foi chamado de homem de pouca fé. O Pedro que, quando os soldados foram prender Jesus, sacou a espada e cortou a orelha de um deles. O Pedro que, quando Jesus foi ter com eles, andando sobre a tempestade, ele se dirige a Jesus e pede que vá também andar sobre as águas. Aquele Pedro que lá no monte falou para Jesus que ele faria 3 cabanas, uma para Elias, uma para Moisés, uma para Jesus, e eles mesmos ficariam ao relento. Aquele Pedro que certa vez disse a Jesus que estava pronto a ir com Jesus até a morte. Não era mais esse Pedro. Este Pedro, alguma coisa aconteceu com ele. Pedro, dormindo na prisão, naquele momento, foi a atitude de quem realmente entendeu e agora vive o ensino do seu mestre. De alguém que sabe que ninguém pode acrescentar nem mesmo um côvado em seus anos de vida. Fazia agora sentido para ele saber que o grão de trigo, ao cair na terra, se não morresse, ficaria só. Foi a demonstração clara de que Pedro estava agora sim, pronto para até morrer por Jesus. No nosso dia a dia, talvez não venhamos a enfrentar uma situação tão grave como a de Pedro enfrentou. Mas enfrentamos situações onde poderemos negar ou confirmar nossa fé. E a nossa atitude que demonstrará isso. Nós fomos convidados por Pedro a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E quem isso faz, também poderá, como Pedro, descansar e aguardar o agir de Deus, pois é Ele quem tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos fala de um Deus poderoso, um Deus amoroso, que tudo pode, ao qual nada é impossível, mas também nos convida a viver uma vida de descanso em Teus braços, uma vida também de deixar-se ser transformado pelo que aprendemos na comunhão contigo. Senhor, que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações e que a cada dia, Senhor, o nosso viver contigo nos leve a experimentar esse Teu cuidado, levando-nos a descansar cada momento, não nos preocupando, mas antes entregando a Ti as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Abençoa, Senhor querido, aquele que ouviu essa Tua mensagem. Fala com cada um segundo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, e cumpra em nós o Teu infinito propósito, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Nós também te pedimos, Senhor, que nesses momentos em que atravessamos, onde muitas pessoas estão conturbadas, preocupadas, a ação do Teu Espírito sobre cada um seja de trazer conforto, consolo e ânimo, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais. Contribua com este ministério. Banco Bradesco, agência 0670, conta corrente 14865, dígito 2. Deus te abençoe grandemente.